Quando Lúcia encontrou aquele homem caído na poeira da estrada, sangrando e ardendo em febre, ela não fazia ideia de que estava prestes a tomar a decisão mais importante da sua vida. Uma decisão que a levaria desde o fundo do poço até a felicidade completa, passando pela pior traição que alguém poderia imaginar. Mas antes de chegar lá, ela precisaria escolher entre salvar um desconhecido ou proteger seus 3 filhos pequenos da fome que batia à porta todo santo dia. Às vezes, um único gesto de bondade pode mudar o destino de uma família inteira. Pode transformar lágrimas em sorrisos, solidão em companhia, desespero em esperança. Mas também pode trazer problemas que você nunca imaginou enfrentar. Segredos que vão testar tudo aquilo que você acredita sobre confiança e amor. Esta é uma daquelas histórias que mexem com o coração, que fazem a gente pensar sobre as escolhas que tomamos e como elas ecoam pelo resto das nossas vidas. Uma história sobre coragem, sobre acreditar nas pessoas quando tudo parece perdido, sobre reconstruir uma vida quando os destroços parecem grandes demais para juntar. Lúcia tinha apenas 32 anos, mas carregava nos ombros o peso de alguém que já tinha vivido muito mais. O rosto delicado estava marcado por noites sem dormir, por preocupações que não davam trégua, por lágrimas choradas em silêncio para não assustar as crianças. Suas mãos, que um dia foram macias e cuidadas, agora estavam calejadas de tanto trabalhar na terra, de tanto lavar roupa no tanque, de tanto carregar baldes pesados de água do poço até a casa. Os cabelos castanhos, que costumavam brilhar ao sol, estavam sem vida, presos num coque simples que ela mal tinha tempo de arrumar pela manhã. Fazia 6 meses que Vicente havia partido deste mundo. 6 meses desde aquele acidente terrível que levou embora o pai dos seus filhos, o companheiro que ela tinha, o homem que trabalhava de sol a sol para manter a família. O acidente foi rápido, brutal, sem tempo para despedidas ou últimas palavras. Num momento ele estava vivo, no seguinte já não estava mais. E Lúcia se viu sozinha com 3 bocas para alimentar. Uma fazenda que estava caindo aos pedaços e dívidas que cresciam como erva daninha depois da chuva. Antônio, o mais velho, tinha apenas 4 anos. Era um menino esperto, de olhos grandes e curiosos, que fazia 1000 perguntas por dia e que já tentava ajudar a mãe como podia. Carregava lenha pequena para o fogão, espantava as galinhas quando elas entravam na horta, segurava a mão dos irmãos menores com uma seriedade que partia o coração de Lúcia. Era pequeno demais para tanta responsabilidade, mas a vida não tinha dado opção. Lucas, com seus 2 anos, ainda era um bebê grande que mal começava a formar frases completas. Vivia grudado na saia da mãe, com medo de ficar sozinho, com medo do escuro, com medo de tudo que uma criança dessa idade sente quando o mundo de repente fica assustador. Ele não entendia direito onde o pai tinha ido, só sabia que a casa estava mais silenciosa, mais triste e que a mãe chorava quando achava que ninguém estava olhando. E tinha a Sofia, a caçula, com apenas 6 meses de vida. Uma bebezinha rechonchuda que tinha nascido 3 meses antes do acidente, que nem chegou a conhecer o pai direito, que passava o dia no berço improvisado ou amarrada nas costas de Lúcia com um pano enquanto ela trabalhava. A menininha era o único raio de sol daquela casa, com seu sorriso banguela e suas mãozinhas sempre esticadas, querendo colo. A fazenda que um dia foi próspera agora era uma sombra do que costumava ser. A cerca estava quebrada em vários pontos, deixando o gado alheio entrar e destruir a pequena horta que Lúcia tentava manter. O moinho de vento, que bombeava água para os animais, estava parado há semanas porque uma peça tinha quebrado e ela não tinha dinheiro para consertar. O curral precisava de reparos urgentes, com tábuas soltas que podiam machucar os animais ou deixá-los escapar. A casa em si estava segura, mas o telhado tinha goteiras que pingavam nos dias de chuva, e as janelas não fechavam direito, deixando o vento frio da noite entrar e acordar as crianças.
Mas pior que o estado da propriedade eram as dívidas. Vicente tinha feito um empréstimo pouco antes de morrer para comprar sementes e adubo para a plantação da estação. A colheita que pagaria esse empréstimo nunca aconteceu, porque ele morreu antes de plantar. E agora, os credores batiam à porta com uma frequência que deixava Lúcia com o estômago embrulhado de ansiedade. Eles queriam o dinheiro que ela não tinha, ameaçavam tomar a propriedade, falavam em leilão e despejo com uma frieza que gelava o sangue. E como se não bastasse, tinha a pressão dos parentes. Rodrigo, o irmão mais novo de Vicente, aparecia toda semana com a mesma conversa. Dizia que Lúcia devia vender a fazenda enquanto ainda valia alguma coisa. Dividir o dinheiro com a família e ir morar na cidade, talvez trabalhar como empregada em alguma casa de família rica. Ele insistia que mulher sozinha não conseguia tocar propriedade rural, que as crianças iam passar fome, que ela estava sendo teimosa e orgulhosa ao recusar ajuda. Mas Lúcia conhecia Rodrigo melhor do que ele imaginava. Sabia que ele não estava oferecendo ajuda por bondade, mas por interesse. Sabia que ele tinha dívidas de jogo, que vivia pedindo dinheiro emprestado para Vicente quando ele era vivo, que olhava para a fazenda como quem olha para um pedaço de carne suculento. Se ela vendesse a propriedade, Rodrigo ia querer metade do valor, alegando que era herança de família. E o dinheiro que restasse para ela e as crianças não daria para viver 6 meses. Se você está chegando agora neste canal e ainda não faz parte da nossa família, considere se inscrever. É gratuito e é assim que conseguimos trazer histórias que tocam o coração e fazem pensar sobre a vida. Escreva também nos comentários de onde você está nos ouvindo. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio significa muito. Então Lúcia resistia. Acordava antes do sol nascer, trabalhava até as mãos sangrarem, comia menos para as crianças comerem mais e se agarrava à esperança de que as coisas iam melhorar. Tinha que melhorar, porque a alternativa era desistir, e desistir significava ver seus filhos crescerem sem raízes, sem terra, sem nada que pudesse chamar de seu. Foi numa tarde particularmente quente, quando o sol queimava a terra seca e fazia o ar tremer sobre a estrada, que o destino decidiu intervir na vida de Lúcia de uma forma que ela jamais poderia prever. O que ela não sabia é que aquela tarde comum estava prestes a se tornar o ponto de virada de toda a sua existência. Lúcia estava voltando do rio com as crianças. Tinha ido lavar as roupas porque não tinha água suficiente em casa para usar no tanque. Antônio segurava um balde pequeno com água fresca. Lucas ia de mão dada com a mãe. E Sofia estava amarrada nas costas dela, dormindo com o balanço da caminhada. O sol da tarde castigava sem piedade, fazendo o suor escorrer pelas costas de Lúcia e grudando a roupa no corpo. Ela estava cansada, com fome, preocupada com o jantar que ainda precisava preparar com os poucos mantimentos que restavam na despensa. Foi quando avistou algo estranho perto da cerca que dividia sua propriedade da estrada. Parecia um monte de roupa abandonada, mas havia algo de diferente, algo que a fez parar e apertar os olhos tentando enxergar melhor na claridade forte. Então, o monte se mexeu. E ela percebeu com um choque que era um homem caído no chão. Antônio, fica aqui com seu irmão e não sai desse lugar, ordenou com voz firme, colocando o bebê nos braços do menino. Mamãe vai ver o que é aquilo. Ela se aproximou devagar, com cautela, sem saber o que ia encontrar. Podia ser um bêbado, um bandido, alguém perigoso. Mas quando chegou perto o suficiente, viu que era um homem de uns 30 e poucos anos, caído de lado, com o rosto pálido e suado, tremendo de febre. Ele tinha uma perna dobrada num ângulo estranho, claramente quebrada, e estava inconsciente, ou quase isso. A camisa estava suja de terra e sangue seco, e um ferimento feio na testa indicava que ele tinha batido a cabeça com força.
Lúcia ficou parada por um momento, o coração batendo rápido, a mente correndo com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Ela não conhecia aquele homem. Não sabia se ele era gente boa ou má. Não tinha recursos para cuidar de mais ninguém além dos próprios filhos. Mal tinha comida suficiente para a semana. E se ele fosse perigoso? E se acordasse e fizesse mal a ela ou às crianças? Mas olhando melhor, ela viu que ele usava roupas de trabalhador, não de bandido. As botas eram velhas, mas de boa qualidade. As calças tinham remendos feitos com cuidado. A camisa era simples, mas limpa, antes de sujar com a queda. E havia algo no rosto dele, mesmo inconsciente e sofrendo, que não parecia de uma pessoa má. Havia cansaço, dor, mas não havia crueldade nas linhas relaxadas daquela face queimada de sol. "Moço", chamou ela baixinho, tocando de leve no ombro dele. "Moço, você está me ouvindo?" O homem gemeu baixinho e abriu os olhos por um segundo. Eram olhos castanhos, confusos pela febre e pela dor, mas que tentaram focar nela. "Cavalo. Caí. Perna", murmurou ele antes de desmaiar de novo. Lúcia olhou em volta e viu, mais adiante na estrada, um cavalo pastando tranquilo na beira do caminho. Devia ser o animal dele, que tinha derrubado o dono e simplesmente parado ali perto, esperando. A situação ficou clara na mente dela. O homem estava viajando, o cavalo tropeçou ou se assustou com alguma coisa, ele caiu mal e quebrou a perna, bateu a cabeça e ficou ali, ardendo em febre debaixo do sol. Se ela o deixasse ali, ele ia morrer. Era simples assim. A febre já estava alta, a perna quebrada podia infeccionar, e ninguém mais ia passar por aquela estrada hoje. Era uma rota pouco usada, e podia levar dias até alguém encontrá-lo, dias que ele certamente não tinha. Mas se ela o levasse para casa, estaria arriscando tudo. Arriscando a segurança das crianças, arriscando os poucos recursos que tinha, arriscando sua própria reputação numa comunidade que já olhava torto para uma viúva sozinha. As pessoas iam falar, iam julgar, iam dizer que ela estava sendo imprudente, ou pior. Lúcia fechou os olhos e respirou fundo. Na mente dela, ouviu a voz de Vicente do jeito que ele sempre falava quando precisavam tomar decisões difíceis. "A gente faz o que é certo, não o que é fácil. Sempre." A decisão estava tomada. "Antônio", chamou o filho mais velho. "Vem aqui, meu amor. Mamãe precisa da sua ajuda." O menino veio correndo, com Sofia ainda nos braços e Lucas seguindo atrás. Ele olhou para o homem caído com olhos arregalados de curiosidade e um pouco de medo. "Esse homem está machucado e precisa de ajuda", explicou Lúcia com calma. "Vamos levá-lo para casa e cuidar dele. Você vai segurar sua irmãzinha enquanto mamãe e Lucas ajudamos ele a andar. Está bem?" "Ele é homem mau, mamãe?" perguntou Antônio com a sinceridade das crianças. "Não sei, filho, mas está sofrendo e a gente não deixa ninguém sofrer quando pode ajudar. Foi isso que seu pai me ensinou e é isso que eu quero ensinar para você." Acordar o homem foi difícil. Ele estava entrando e saindo da consciência, delirando com a febre, murmurando coisas que Lúcia não conseguia entender direito. Mas ela era forte, fortalecida pelo trabalho pesado dos últimos meses, e conseguiu colocá-lo de pé com um braço dele sobre seus ombros. O homem era alto e pesado, e cada passo era uma luta, mas ela não desistiu. Lucas, mesmo pequeno, tentava ajudar empurrando por trás, e Antônio seguia com a irmãzinha, dizendo palavras de encorajamento que tinha ouvido a mãe dizer. "Vai dar certo, mamãe. Você consegue." Os 200 metros até a casa pareceram 200 quilômetros. Lúcia estava suando, tremendo de esforço, os músculos das pernas e das costas gritando de dor. O homem ajudava como podia, tentando apoiar o peso na perna boa, mas a febre o deixava fraco e desorientado. 2 vezes ele quase caiu, e 2 vezes Lúcia conseguiu segurá-lo no último segundo.
Quando finalmente chegaram à varanda da casa, ela estava exausta, mas não podia parar. Arrastou o homem para dentro, até o quarto que tinha sido dela e de Vicente, porque era o único com uma cama de verdade. Deitou-o ali com cuidado, e ele gemeu de dor quando a perna quebrada tocou o colchão. Antônio, busca a água fresca do pote. Lucas, fica quietinho com sua irmã ali na sala, ordenou enquanto já começava a examinar os ferimentos do desconhecido. A perna estava muito inchada, claramente quebrada, mas pelo menos não tinha osso para fora. Era uma fratura fechada, o que significava que ela poderia tentar imobilizar sem precisar de um médico que não tinha dinheiro para pagar. O ferimento na cabeça estava feio, mas tinha parado de sangrar. A febre era o mais preocupante, queimando a pele dele como se fosse fogo. Lúcia trabalhou pelo resto da tarde e noite inteira. Limpou os ferimentos com água fervida e panos limpos. Preparou emplastos de ervas que tinha aprendido com a mãe, folhas de guaco para a febre, cataplasma de bardana para os machucados. Imobilizou a perna quebrada, usando tábuas de madeira e tiras de lençol velho, amarrando com cuidado para manter os ossos no lugar certo. Deu colheradas de chá de boldo para baixar a febre, forçando o líquido pela garganta dele mesmo quando estava inconsciente demais para engolir direito. As crianças jantaram pão com manteiga e leite porque ela não teve tempo de fazer nada mais elaborado. Colocou os três para dormir no quarto que tinha sido do casal, todos juntos numa cama, enquanto ela passava a noite vigiando o estranho. Mas o que Lúcia ainda não sabia é que aquele homem ferido ia se tornar muito mais do que apenas alguém que ela havia salvado. A primeira noite foi a mais difícil. O homem delirava com a febre alta, murmurando palavras sem sentido, se debatendo e correndo o risco de piorar a fratura da perna. Lúcia teve que segurá-lo várias vezes, usando toda a sua força para mantê-lo deitado, falando baixinho para tentar acalmá-lo, mesmo sabendo que ele não estava consciente o suficiente para entender. "Calma, você está seguro", repetia ela, passando um pano úmido na testa quente dele. "Ninguém vai te machucar aqui." Entre um delírio e outro, ela conseguiu entender algumas coisas. Ele falava de uma fazenda, de terras que tinha comprado, de uma viagem que estava fazendo. Mencionava um nome, Helena, com uma tristeza na voz que apertava o coração de Lúcia. E repetia várias vezes que precisava chegar ao destino, que tinha compromissos, que não podia ficar parado. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de cores suaves, a febre finalmente baixou um pouco. O homem parou de se debater e caiu num sono mais tranquilo, a respiração ainda pesada, mas não mais desesperada. Lúcia, exausta, encostou a cabeça na parede ao lado da cama e fechou os olhos por alguns minutos. Apenas alguns minutos. Mas o cansaço era tanto que ela acabou dormindo sentada ali mesmo. Foi acordada pelos berros de Sofia pedindo comida. O sol já estava alto, devia ser meio-da-manhã, e ela tinha dormido mais do que pretendia. Levantou-se correndo, o corpo todo dolorido da posição desconfortável, e foi cuidar das crianças. Preparou o mingau de fubá para os três, trocou a fralda da bebê, ajudou Lucas a se vestir e respondeu às 1000 perguntas de Antônio sobre o homem ferido. "Ele vai ficar morando aqui, mamãe?" "Não, filho, só até melhorar e poder ir embora." "Mas quando ele vai melhorar?" "Não sei, vai levar um tempo." "Ele tem filhos também?" "Não sei, meu amor. Ele ainda não acordou direito para conversar. Eu gostei dele, ele parece o papai quando dormia." Essa última frase fez o coração de Lúcia se apertar. Antônio mal lembrava do pai, que trabalhava tanto que passava pouco tempo em casa, mas a criança buscava na memória qualquer fragmento que pudesse segurar. Durante o dia, Lúcia dividiu seu tempo entre cuidar das crianças, fazer as tarefas da casa e vigiar o doente. Trocou os curativos, deu mais chá de ervas, molhou os lábios dele com água fresca. A perna continuava muito inchada, mas não tinha sinais de infecção, o que era um alívio.
A febre subia e descia, mas já não estava tão assustadora quanto na noite anterior. Foi no final da tarde do segundo dia que ele finalmente abriu os olhos de verdade. Lúcia estava trocando o pano úmido da testa dele quando viu as pálpebras se moverem e então se abrirem devagar, revelando aqueles olhos castanhos que agora estavam focados e conscientes. Onde eu estou? Perguntou ele com voz rouca de quem passou muito tempo sem falar. Na minha casa, respondeu Lúcia, mantendo a voz calma e suave. Você caiu do cavalo na estrada perto da minha cerca, quebrou a perna e bateu a cabeça. Eu te trouxe para cá e cuidei dos seus ferimentos. O homem olhou em volta, tentando entender, e então olhou para ela com uma expressão que misturava confusão, gratidão e algo mais que ela não conseguiu identificar. Você me salvou? Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, disse ele com certeza, mesmo com a voz fraca. Nem qualquer pessoa. Obrigado, senhora. Lúcia. Meu nome é Lúcia. Pedro, respondeu ele. Pedro Santos. E eu te devo minha vida, dona Lúcia. Nos dias que se seguiram, Pedro foi se recuperando aos poucos. A febre foi embora completamente no terceiro dia, deixando-o ainda fraco, mas consciente. A perna doía muito, mas estava imobilizada direito e começando a cicatrizar. O ferimento na cabeça formou uma casca e também foi sarando sem complicações. Lúcia descobriu aos poucos a história dele. Pedro era viúvo há 3 anos. Tinha perdido a esposa Helena durante um parto que também levou o bebê que esperavam. Ficou sozinho depois disso, sem família próxima, trabalhando como capataz em fazendas alheias e juntando dinheiro centavo por centavo. Finalmente, tinha conseguido comprar um pedaço de terra a algumas léguas dali e estava indo conhecer a propriedade quando o acidente aconteceu. Eu ia começar vida nova, contou ele numa tarde, enquanto Lúcia trocava as ataduras da perna. Ter um lugar meu, plantar minha própria terra, construir uma casa. Depois de 3 anos trabalhando para outros, finalmente ter algo meu. E ainda vai ter, disse Lúcia com firmeza. Quando a perna sarar, você vai poder continuar sua viagem e realizar esse sonho. Pedro olhou para ela com uma expressão estranha. Você é uma mulher muito especial, dona Lúcia. Seu marido tem sorte. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lúcia parou o que estava fazendo e respondeu baixinho. Meu marido morreu há 6 meses. Cuido da fazenda sozinha com meus 3 filhos. Me desculpe, disse Pedro imediatamente, e havia sinceridade verdadeira na voz. Não sabia, não queria trazer memórias ruins. Não trouxe, é só a realidade que eu vivo agora. Foi nesse momento que Antônio entrou correndo no quarto seguido por Lucas, querendo mostrar uma lagarta colorida que tinha encontrado no quintal. A presença das crianças quebrou o clima pesado e Pedro sorriu pela primeira vez desde que tinha acordado. São seus filhos? Perguntou ele, observando os meninos com interesse verdadeiro. São. Antônio tem 4 anos, Lucas tem 2, e a bebê que está dormindo no outro quarto é a Sofia, de 6 meses. 3, murmurou Pedro, e havia algo na voz dele que parecia admiração, misturada com tristeza. Você cuida de 3 crianças sozinha e ainda teve tempo para salvar um desconhecido. É mais forte que muita gente que eu conheço. Lúcia sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. Não estava acostumada com palavras gentis, muito menos de homens. Pedro mostrou-se interessado nas crianças desde o primeiro momento. Conversava com Antônio sobre os animais da fazenda, fazia caretas engraçadas para Lucas, que ria sem parar, e pedia para ver Sofia quando ela acordava. Havia uma ternura nele que contrastava com o corpo grande e forte, uma gentileza que deixava Lúcia cada vez mais à vontade com sua presença. Na segunda semana, quando já conseguia se sentar na cama sem tonturas, Pedro insistiu em começar a ajudar de alguma forma.
Dona Lúcia, eu não posso ficar aqui comendo sua comida, ocupando seu espaço, sem dar nada em troca, disse ele numa manhã. Deixa eu pelo menos fazer alguma coisa com as mãos. Posso consertar ferramentas, trançar cordas, qualquer coisa que dê para fazer sentado. Lucia protestou no início, dizendo que ele precisava descansar para a perna sarar direito, mas Pedro era teimoso. Então, ela trouxe algumas ferramentas velhas que precisavam de reparo, cabos de enxada que tinham afrouxado, um balde de madeira com uma aduela solta. E Pedro trabalhou com mãos hábeis, consertando tudo com uma perícia que mostrava anos de experiência. À noite, quando as crianças dormiam, eles conversavam. Pedro contava histórias das fazendas onde tinha trabalhado, dos lugares que tinha conhecido, das pessoas que tinha encontrado pelo caminho. Lúcia falava da vida dela, dos tempos com Vicente, dos desafios de manter a propriedade funcionando sozinha. Eram conversas fáceis, sem pressão, como duas pessoas que tinham passado por dificuldades parecidas e entendiam uma a outra sem precisar explicar muito. E foi durante essas conversas que algo começou a mudar. Algo sutil que nenhum dos dois estava pronto para reconhecer ainda. Na terceira semana, Pedro já conseguia andar com a ajuda de muletas que ele mesmo tinha fabricado usando galhos fortes e panos para acolchoar. A perna ainda doía e ia levar meses para ficar completamente boa, mas ele insistia em se movimentar, em ajudar mais, em não ser um fardo. Se eu ficar só deitado, vou enferrujar, brincava ele, mancando até a cozinha para ajudar Lúcia a buscar água. E foi nessa época que a fazenda começou a mudar de verdade. Pedro, mesmo limitado pela perna, conseguia fazer coisas que Lúcia simplesmente não tinha força ou conhecimento para fazer sozinha. Ele consertou a cerca usando arame velho que estava guardado no galpão, impedindo que os animais de fora continuassem destruindo a horta. Ajeitou o moinho de vento com uma engenhosidade que surpreendeu Lúcia, usando pedaços de madeira e pregos velhos para substituir a peça quebrada. Examinou o curral e começou a planejar os reparos que seriam necessários, ensinando Antônio sobre como escolher madeira boa e como pregar sem entortar o prego. Mas mais do que o trabalho físico, era a presença dele que mudava tudo. A casa, que estava silenciosa e pesada de tristeza desde a morte de Vicente, voltou a ter vida. Pedro contava piadas que faziam Antônio rolar de rir. Cantava cantigas antigas que acalmavam Sofia quando ela estava manhosa. Tinha paciência infinita com Lucas, que seguia ele para todo lado como um cachorrinho. Tio Pedro, olha o que eu achei!" gritava Lucas toda hora, trazendo pedrinhas, folhas, insetos, qualquer coisa que sua curiosidade infantil considerasse tesouro. E Pedro olhava tudo com atenção, explicava o que era, inventava histórias sobre cada descoberta, transformando o comum em mágico através dos olhos de criança. Lúcia observava essas interações com um aperto no coração que era doce e doloroso ao mesmo tempo. Via seus filhos sorrindo de novo, correndo pela casa com alegria, e isso a enchia de gratidão. Mas também a assustava, porque sabia que um dia Pedro ia melhorar completamente e ir embora para a terra dele, e as crianças iam sofrer com a separação. Principalmente Antônio, que já tinha se apegado tanto que chamava Pedro de tio e pedia para ele contar histórias na hora de dormir. "Mamãe, quando eu crescer, quero ser igual ao tio Pedro", disse o menino numa noite. "Por quê, filho?" "Porque ele é forte, sabe fazer tudo e é bonzinho com todo mundo, igual o papai era." Lúcia sentiu os olhos marejarem. O filho estava encontrando em Pedro a figura paterna que faltava tanto, e isso era perigoso. Porque Pedro não era deles, não ia ficar, tinha a própria vida esperando em outro lugar. Mas não era só Antônio que estava se apegando. Lúcia percebeu que ela mesma começava a esperar pelos momentos em que Pedro estava por perto.
Gostava de conversar com ele enquanto preparava o jantar, de ouvir suas histórias, de ver o sorriso no rosto dele quando conseguia consertar algo quebrado. Gostava da forma como ele a olhava, não com pena ou desejo, mas com respeito e admiração verdadeiros. E havia momentos, pequenos momentos, em que seus olhares se encontravam e ficavam presos um no outro por segundos a mais do que seria normal. Momentos em que as mãos deles se tocavam ao passar um objeto e os dois se afastavam rápido demais, como se tivessem levado choque. Momentos em que o silêncio entre eles era carregado de coisas não ditas, sentimentos não nomeados. Foi numa tarde em que Pedro estava no quintal, sentado num banquinho enquanto ensinava Antônio a fazer um estilingue com um galho em I e uma tira de borracha velha, que Lúcia parou na varanda e simplesmente observou a cena. O sol da tarde iluminava os dois. O homem grande e forte, curvado sobre o menino pequeno, ambos concentrados na tarefa. E algo dentro dela se derreteu. Pedro levantou os olhos nesse momento e a viu ali parada. Sorriu. Aquele sorriso meio torto que ela tinha aprendido a reconhecer e disse: "Seu filho é muito esperto, dona Lúcia. Aprende rápido." "Ele gosta de você", respondeu ela, descendo os degraus. "Os três gostam. E eu gosto deles também. São ótimas crianças." Ele hesitou, então acrescentou baixinho: "Você está criando eles muito bem sozinha. Não está sendo fácil. Nunca é, mas você está fazendo um trabalho incrível." Pedro parou de mexer no estilingue e olhou para ela com uma intensidade que a fez engolir seco. "Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci, Lúcia." Foi a primeira vez que ele a chamou só de Lúcia, sem o dona na frente, e o nome saindo da boca dele pareceu diferente, mais íntimo, mais importante. Se você está gostando dessa história até aqui, considere apoiar o canal clicando em Valeu Demais. Esse botão é uma forma de contribuir financeiramente para que possamos continuar trazendo histórias que tocam a alma e fazem refletir. Seu apoio, mesmo pequeno, faz toda a diferença para mantermos esse trabalho vivo. A conversa foi interrompida por Sofia chorando dentro de casa, e Lúcia teve que entrar correndo. Mas aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça dela pelo resto do dia. "A mulher mais corajosa que eu já conheci." Ninguém nunca tinha dito algo assim para ela. Vicente a amava, mas não era de fazer elogios. E depois que ele morreu, ninguém tinha olhado para ela e visto coragem. Só viam uma viúva coitada lutando contra a maré. Mas Pedro via algo diferente. Via força onde outros viam fraqueza. Via capacidade onde outros viam limitação. E isso mexia com Lúcia de um jeito que ela não estava preparada para lidar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, os dois ficaram na cozinha tomando chá de hortelã. Pedro estava calado, pensativo, mexendo a colher na xícara sem beber. "Tem algo errado?" perguntou Lúcia depois de alguns minutos de silêncio. Pedro levantou os olhos e a encarou. "Lúcia, eu preciso te contar uma coisa. Sobre o motivo de eu estar indo para aquela fazenda." "Pode falar." "Eu comprei aquela terra porque queria recomeçar. Depois que Helena morreu, fiquei perdido por muito tempo. Trabalhava só por trabalhar, vivia só por viver, mas não tinha propósito, sabe? Achei que ter um lugar meu ia me dar isso, ia preencher o vazio." "E vai preencher", disse Lúcia suavemente. "Não sei mais", admitiu Pedro, "porque desde que acordei aqui nesta casa com você e as crianças, eu senti algo que não sentia há anos. Senti que estava em casa de verdade. E agora não sei mais se quero ir embora." O coração de Lúcia disparou. "Pedro, desculpa", disse ele rapidamente. "Não devia ter falado isso. Você acabou de perder seu marido, está de luto e eu não tenho direito de..." "Não se desculpe por ser honesto", interrompeu ela. "Vicente foi um bom homem e eu senti muito quando ele morreu. Mas também já faz meio ano.
E a vida continua, e as crianças precisam de mim inteira, não despedaçada pela tristeza. Você ainda o ama? A pergunta foi direta, sem rodeios, e merecia uma resposta igualmente honesta. Eu vou sempre amar a memória dele e o que a gente teve juntos, disse Lúcia, pensando bem nas palavras. Mas o coração tem espaço para mais de um amor na vida, e eu aprendi que ficar presa no passado não ajuda ninguém, muito menos meus filhos. Pedro assentiu devagar, absorvendo aquelas palavras. Então perguntou, tão baixinho que ela quase não ouviu. E você acha que seu coração teria espaço para alguém novo? Lúcia sentiu o rosto esquentar. Depende de quem seja esse alguém. O que nenhum dos dois sabia é que aquela conversa ia mudar tudo entre eles, para sempre. Os dias que se seguiram àquela conversa foram diferentes. Havia uma tensão no ar, não desconfortável, mas carregada de expectativa, como se os dois estivessem esperando algo acontecer, sem saber exatamente o que. Pedro e Lúcia continuavam a rotina normal. Ele ajudando com os trabalhos da fazenda conforme a perna permitia, ela cuidando das crianças e da casa. Mas agora havia uma consciência nova entre eles, uma atenção especial aos pequenos gestos. Quando Pedro segurava uma ferramenta para Lúcia, as mãos deles se tocavam um segundo a mais do que o necessário. Quando ela passava por ele na cozinha estreita, os corpos se roçavam e ambos sentiam um calor que não tinha nada a ver com o sol lá fora. Quando conversavam à noite, depois das crianças dormirem, os olhares se encontravam e diziam coisas que as palavras ainda não tinham coragem de falar. Pedro estava completamente integrado à rotina da família agora. Acordava cedo, ajudava Lúcia a preparar o café. Brincava com as crianças enquanto ela ia fazer as tarefas mais pesadas. Antônio o seguia como uma sombra, absorvendo cada palavra, cada ensinamento. Lucas tinha parado de chorar quando acordava à noite, porque sabia que o tio Pedro estava ali e ia acender a lamparina se ele tivesse medo. E Sofia, a bebezinha, esticava os bracinhos para ele toda vez que o via, sorrindo aquele sorriso banguela que derretia qualquer coração. Eles te amam, disse Lúcia numa manhã, observando Pedro fazer cócegas em Sofia, que gargalhava alto. E eu amo eles também, respondeu Pedro sem hesitar. Então olhou para Lúcia com uma intensidade que a fez prender a respiração. Todos eles. A mensagem estava clara e Lúcia sentiu o coração disparar. Foi numa tarde quente, quando as crianças estavam cochilando depois do almoço, que tudo mudou de vez. Lúcia estava na cozinha lavando louça e Pedro entrou mancando levemente, a perna já bem melhor, mas ainda sensível. Lúcia, chamou ele, e havia algo diferente na voz. Posso falar uma coisa com você? Claro. O que foi? Pedro se aproximou, ficou parado do outro lado da mesa, como se precisasse daquela barreira física para ter coragem. Eu estive pensando muito nos últimos dias, sobre minha vida, sobre o que eu quero, sobre onde eu quero estar. Lúcia largou o pano de louça e se virou completamente para ele, o coração batendo rápido. E eu percebi que a tal fazenda que comprei não significa nada se eu estiver lá sozinho. Que ter terra não preenche o vazio de não ter família. Que trabalhar de sol a sol não aquece o coração como o sorriso de uma criança ou a companhia de alguém especial. Pedro, o que você está dizendo? Ele respirou fundo, como quem vai mergulhar em água fria sem saber a profundidade. Estou dizendo que eu quero ficar aqui. Não como hóspede, não como ajudante temporário, mas como parte desta família. Quero ajudar você a tocar esta fazenda. Quero ver essas crianças crescerem. Quero construir algo com você. Lúcia sentiu as pernas bambas. Você está falando de... Estou falando de casamento, Lúcia. As palavras saíram firmes, decididas. Eu sei que é cedo, sei que você ainda está processando a perda do Vicente, sei que mal me conhece,
Mas eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida quanto tenho disso. Você é a mulher mais incrível que já conheci, e essas crianças já são minhas no coração. Eu quero ser o marido que você merece e o pai que elas precisam. Se você está acompanhando essa história, me conta nos comentários. Você faria o mesmo que Lúcia nessa situação? Aceitaria esse pedido ou pediria mais tempo? Quero muito saber sua opinião sobre isso. Lúcia ficou em silêncio por um longo momento, os olhos marejados, o coração tão cheio que parecia que ia transbordar. 1000 pensamentos passaram pela cabeça dela ao mesmo tempo. O medo de estar indo rápido demais, a preocupação com o que as pessoas iam falar, a dúvida se estava fazendo a escolha certa, mas acima de tudo isso, havia uma certeza tranquila, profunda, que vinha de um lugar além da razão. Pedro, disse ela finalmente, a voz embargada, quando você apareceu na minha vida, eu estava afundando. Estava perdendo a fazenda, perdendo a esperança, me sentindo incapaz de proteger meus filhos. E você não só me ajudou com o trabalho, você me devolveu algo que eu achei que tinha perdido para sempre. E o quê? A capacidade de acreditar que coisas boas podem acontecer, a sensação de não estar sozinha, a coragem para imaginar um futuro que não seja só sobrevivência, mas vida de verdade. Ela deu a volta na mesa e ficou de frente para ele. Você me faz querer sorrir de novo, me faz sentir vista, valorizada, cuidada. E vejo como você é com as crianças, como trata elas com carinho de pai verdadeiro, não de estranho que está de passagem. Então, você aceita? Lúcia assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo. Aceito sim, quero construir uma família com você. Quero que você seja pai dos meus filhos e meu companheiro nesta vida. Pedro deu a volta na mesa tão rápido que quase esqueceu da perna machucada. Pegou Lúcia pelas mãos, apertou com força, os olhos também brilhando úmidos. Você não vai se arrepender. Eu prometo trabalhar todo dia para merecer você e essas crianças. Prometo que vou amar vocês até o último dia da minha vida. Eu sei, disse ela simplesmente porque sabia mesmo. Eles ficaram ali parados, de mãos dadas, se olhando como se estivessem se vendo pela primeira vez. Então Pedro puxou-a gentilmente para um abraço, o primeiro abraço de verdade entre eles, e Lúcia encostou a cabeça no peito largo dele, ouvindo o coração batendo forte, sentindo o calor e a segurança daqueles braços. Eram 2 pessoas feridas, que tinham se encontrado por acaso e decidido curar juntas. 2 corações solitários que escolheram se abrir novamente para o amor, mesmo com medo, mesmo com incertezas. Era o tipo de começo imperfeito que tinha tudo para dar certo, justamente por ser honesto e construído sobre bases sólidas de respeito mútuo. Quando as crianças acordaram da soneca, encontraram a mãe e o tio Pedro sentados na varanda sorrindo, e havia algo diferente no ar que até Antônio, com seus 4 anos, conseguiu perceber. Mamãe está feliz, comentou o menino subindo no colo dela. Estou sim, meu filho. Muito feliz. É por causa do tio Pedro? Lúcia e Pedro se entreolharam e sorriram. É sim, admitiu ela. O tio Pedro vai ficar com a gente para sempre agora. Ele vai ser parte da nossa família. Ele vai ser nosso pai? Perguntou Antônio com aquela sinceridade brutal das crianças. Pedro se ajoelhou na frente do menino, colocando-se na altura dos olhos dele. Se você quiser, eu adoraria ser seu pai. Do seu, do Lucas e da Sofia, mas só se vocês quiserem também. Antônio não precisou pensar 2 vezes. Jogou os bracinhos ao redor do pescoço de Pedro e apertou forte. Eu quero muito! Lucas, que estava brincando com uns gravetos no chão, largou tudo e veio correndo também, querendo fazer parte do abraço. Sofia, no colo de Lúcia, batia as mãozinhas e gargalhava, feliz com a agitação, mesmo sem entender o que estava acontecendo.
Era uma cena simples, uma família se formando na varanda de uma casa humilde, mas tinha uma beleza que nenhuma riqueza do mundo poderia comprar. Era amor puro, escolha consciente, compromisso verdadeiro. Os dias seguintes foram de planejamento. Pedro enviou uma carta para o antigo dono da fazenda que tinha comprado, explicando que precisava vender de volta por motivos pessoais. O homem respondeu, dizendo que comprava de volta pelo mesmo preço, sem problemas. Com esse dinheiro, Pedro poderia ajudar Lúcia a pagar as dívidas mais urgentes e investir na propriedade dela. Marcaram o casamento para dali a 1 mês. Tempo suficiente para Pedro mandar fazer roupas decentes e para Lúcia arrumar a casa um pouco. Seria uma cerimônia simples, na igreja da vila, só com alguns vizinhos próximos como testemunhas. Mas a felicidade deles estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum dos dois imaginava. Porque havia alguém que não estava nada feliz com aquele casamento, e essa pessoa estava tramando algo terrível. Faltavam 2 semanas para o casamento quando Rodrigo apareceu na fazenda. Chegou numa carroça elegante, acompanhado de um homem de terno preto que carregava uma pasta de couro. Lúcia estava na horta colhendo verduras com Antônio quando viu o irmão do falecido marido descendo do veículo com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. "Cunhadinha!" chamou ele com falsa alegria. "Precisamos conversar." Lúcia sentiu o estômago embrulhar. Sabia que Rodrigo ia aparecer uma hora ou outra. Sabia que ele não ia gostar da notícia do casamento, mas tinha esperado ter mais tempo para se preparar para esse confronto. "Rodrigo", cumprimentou ela friamente, "o que te traz aqui?" "Ouvi uns boatos na vila e vim ver se era verdade. Me dizem que você está planejando se casar com um desconhecido qualquer que apareceu do nada." O tom era acusatório, crítico. Pedro, que estava consertando uma porta nos fundos da casa, ouviu as vozes e veio mancando em direção ao grupo. Tinha melhorado muito, mas ainda usava uma bengala para apoio. "Sou Pedro Santos", apresentou-se estendendo a mão. "E não sou um desconhecido qualquer. Sou um trabalhador honesto que pretende casar com Dona Lúcia e ajudá-la a criar os filhos dela." Rodrigo ignorou a mão estendida, olhando Pedro de cima a baixo com desdém. "É mesmo? E de onde você veio? O que faz aqui? Como uma viúva decente vai se casar com alguém que ninguém conhece, que não tem família, que apareceu do nada?" "Rodrigo, isso não é da sua conta", disse Lúcia com firmeza. "Eu sou adulta, sei o que estou fazendo e não preciso da sua aprovação." "Ah, mas eu acho que precisa sim", retrucou ele, fazendo um sinal para o homem de terno. "Porque trouxe aqui o Dr. Campos, advogado, que tem umas informações muito interessantes sobre o seu noivo." O advogado abriu a pasta e tirou alguns papéis. "Senhor Pedro Santos", leu ele com voz formal, "é procurado em 3 municípios por crimes de violência, roubo e estelionato. Há relatos de que é conhecido por se aproximar de viúvas vulneráveis, ganhar a confiança delas e depois roubar suas propriedades." Lúcia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. "Isso não pode ser verdade. Está tudo aqui documentado", disse o advogado, estendendo os papéis. "Mandados de prisão, depoimentos de vítimas, registros policiais. Este homem é um criminoso perigoso." Pedro ficou pálido. "Isso é mentira. Eu nunca fiz nada disso na minha vida." "É o que todos os criminosos dizem", zombou Rodrigo. "Mas os papéis não mentem, cunhado." Ele cuspiu a última palavra com veneno. Lúcia pegou os documentos com mãos trêmulas. Pareciam oficiais, com carimbos e assinaturas, descrevendo crimes horríveis supostamente cometidos por Pedro Santos. Falavam de mulheres enganadas, propriedades roubadas, violência contra quem tentava impedi-lo. "Lúcia, você tem que acreditar em mim", disse Pedro, o desespero claro na voz. "Eu nunca fiz nada disso. Alguém está mentindo, está forjando esses documentos." "Por que alguém faria isso?", questionou Rodrigo com falsa inocência.
a não ser que você seja realmente um criminoso tentando enganar minha cunhada. Por que você quer a fazenda? Explodiu Pedro. Quer que ela venda para você ficar com metade do dinheiro? É óbvio. Que acusação absurda, disse Rodrigo, mas seus olhos brilhavam com malícia. Eu só quero proteger minha cunhada e os filhos do meu irmão de um vigarista. O advogado se intrometeu novamente. Dona Lúcia, como advogado da família, aconselho fortemente que expulse este homem da sua propriedade imediatamente e sugiro que reconsidere a venda da fazenda. Não é seguro para a senhora e as crianças continuarem aqui vulneráveis a esse tipo de elemento. Lúcia olhou para os papéis, depois para Pedro, depois para Rodrigo. A cabeça girava com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Ela tinha certeza de conhecer Pedro, de saber que tipo de homem ele era. Tinha visto a bondade dele com as crianças, a honestidade no trabalho, a sinceridade nos olhos. Mas e se estivesse errada? E se tivesse sido enganada? E se seus filhos estivessem em perigo? Lúcia, por favor, implorou Pedro, dando um passo em direção a ela. Você me conhece. Você sabe quem eu sou. Não acredita nessas mentiras. Mas Lúcia recuou, abraçando os papéis contra o peito, os olhos cheios de lágrimas e confusão. Eu não sei o que acreditar. Acredite nos fatos, pressionou Rodrigo. Acredite nos documentos oficiais, não nas palavras bonitas de um desconhecido. Antônio, que tinha observado tudo calado, começou a chorar. Mamãe, o que está acontecendo? Por que o tio Pedro está triste? A visão do filho chorando, a pressão de Rodrigo, o peso dos papéis nas mãos, tudo se juntou numa pressão insuportável no peito de Lúcia. Ela precisava de tempo para pensar, para entender, para descobrir a verdade. Mas como fazer isso com todo mundo ali pressionando? Pedro, disse ela com voz trêmula, acho melhor você ir embora por uns dias. Até eu resolver essa situação, descobrir a verdade sobre esses documentos. O rosto de Pedro se desfez em dor pura. Você está me mandando embora? Depois de tudo que passamos juntos, você está acreditando neles em vez de em mim? Eu só preciso de tempo para pensar, explodiu Lúcia, as lágrimas finalmente caindo. Preciso ter certeza, entende? Tenho 3 filhos para proteger. Não posso arriscar a segurança deles baseada só em sentimentos. Seus sentimentos eram mentira, então? Perguntou Pedro, e havia mágoa profunda na voz. Não eram, mas eu não sei mais de nada. Por favor, só vá embora por uns dias. Deixa eu descobrir a verdade. Pedro olhou para ela por um longo momento, depois para as crianças que choravam confusas, depois para Rodrigo que sorria satisfeito. Então assentiu devagar, com dignidade ferida. Está bem, se é isso que você quer eu vou, mas saiba que eu te amei de verdade, Lúcia. E amei essas crianças como se fossem minhas. Isso nunca foi mentira. Ele entrou na casa, juntou suas poucas coisas numa trouxa e saiu sem olhar para trás. Lúcia o observou ir embora mancando, apoiado na bengala, cada passo dele parecendo arrancar um pedaço do coração dela. Antônio correu atrás dele. Tio Pedro, não vai! Por favor, não vá embora! Pedro se ajoelhou com dificuldade, abraçou o menino forte, sussurrou algo no ouvido dele que Lúcia não conseguiu ouvir e então se levantou e continuou andando. Desapareceu na curva da estrada, sumindo de vista, levando com ele toda a alegria que tinha trazido para aquela casa. Rodrigo pôs a mão no ombro de Lúcia, num gesto que pretendia ser reconfortante, mas só pareceu possessivo. Você fez a coisa certa, cunhada. Agora vamos conversar sobre vender essa propriedade antes que você perca tudo. Lúcia se desvencilhou do toque dele. Sai da minha casa, Rodrigo. Agora. Mas... agora! Gritou ela com uma fúria que surpreendeu a todos. Você conseguiu o que queria. Me fez duvidar do Pedro. Agora vai embora e me deixa em paz. Rodrigo e o advogado trocaram olhares, mas perceberam que não era hora de insistir. Subiram na carroça e foram embora, deixando Lúcia sozinha com as crianças chorando
e um vazio no peito que parecia um buraco sem fundo. Aquela noite foi a pior desde a morte de Vicente. As crianças não paravam de perguntar onde estava o tio Pedro quando ele ia voltar, porque tinha ido embora. Lúcia não tinha respostas que fizessem sentido para elas. Mal tinha respostas que fizessem sentido para ela mesma. Deitada na cama, olhando para o teto, ela se perguntava se tinha feito a coisa certa. Os documentos pareciam legítimos, mas algo no fundo do coração dela gritava que era tudo mentira, que Pedro era exatamente quem dizia ser. Mas como ter certeza? Como arriscar tudo numa intuição? O que ela não sabia é que a verdade estava prestes a aparecer da forma mais inesperada possível. Os 3 dias seguintes foram os mais miseráveis da vida de Lúcia. A casa que tinha voltado a ser alegre com a presença de Pedro agora estava ainda mais silenciosa e triste que antes. As crianças choravam pedindo o tio Pedro. Antônio se recusava a comer direito, dizendo que não tinha fome sem o tio ali. Lucas ficava olhando para a porta toda hora, esperando ver Pedro entrar. Até Sofia parecia sentir a falta, ficando manhosa e chorando mais que o normal. E Lúcia? Lúcia se sentia partida ao meio. Metade dela gritava que tinha cometido um erro terrível ao mandar Pedro embora. A outra metade sussurrava que tinha feito a coisa responsável, a coisa sensata, protegendo seus filhos de um possível perigo. Mas nenhuma das metades estava em paz. Ela examinou os documentos que Rodrigo tinha deixado 1000 vezes. Pareciam oficiais, mas algo neles não batia direito. As datas eram estranhas, algumas descrições eram vagas demais, e os nomes das supostas vítimas não vinham com endereços completos ou formas de contato. Era como se tivesse informação suficiente para parecer verdade, mas não o bastante para verificar. Foi na manhã do 4º dia que Dona Benedita apareceu na fazenda. A parteira era uma senhora de uns 70 anos, baixinha e enérgica, que conhecia todo mundo na região e sabia de tudo o que acontecia antes mesmo de acontecer, ou pelo menos era o que diziam. Ela tinha ajudado a trazer todos os 3 filhos de Lúcia ao mundo e tinha um carinho especial pela família. "Menina", disse ela descendo da mula com agilidade surpreendente para a idade, "precisamos conversar, e é urgente." Lúcia a recebeu na cozinha, servindo café e biscoitos, enquanto as crianças brincavam no quintal. Dona Benedita foi direto ao ponto. "Ouvi dizer que você mandou aquele rapaz Pedro embora por causa de uns papéis que o Rodrigo trouxe." "A senhora sabe de tudo mesmo", murmurou Lúcia. "Sei porque fui atrás de saber. E menina, você foi enganada. Aqueles documentos são falsos, uma mentira deslavada." O coração de Lúcia disparou. "Como a senhora sabe?" "Porque fui até a cidade, conversei com o delegado pessoalmente e ele me garantiu que não existe processo nenhum contra Pedro Santos. Nada. Nem mandado de prisão, nem investigação, nada. O nome dele está limpo como água de nascente." Lúcia sentiu as pernas bambas e teve que se sentar. Mas os papéis pareciam tão oficiais. Eram falsificações bem feitas, admito, mas falsificações do mesmo jeito. E tem mais. Dona Benedita se inclinou para a frente, baixando a voz como se fosse contar um segredo. "Descobri quem armou isso tudo. Foi Rodrigo, não foi? Rodrigo e um advogado desonesto que ele pagou para fazer os documentos falsos. Mas a história vai mais fundo que isso." A velha senhora tomou um gole de café antes de continuar. "O Rodrigo está cheio de dívidas de jogo. Deve dinheiro para gente perigosa na cidade, gente que está ameaçando quebrar as pernas dele se não pagar logo. Ele precisa desesperadamente do dinheiro da venda desta fazenda. Então ele inventou tudo isso só para me fazer expulsar o Pedro e ficar vulnerável?" "Exatamente. Ele sabia que com o Pedro aqui, você nunca ia vender. Mas sozinha, sem apoio, com as dívidas apertando, você acabaria cedendo. É um plano cruel, mas eficiente." Dona Benedita balançou a cabeça com desgosto.
O irmão do seu falecido marido é uma cobra, menina. Sempre foi, mas o Vicente nunca quis acreditar. Lúcia sentiu uma raiva fria subir pelo corpo. Aquele desgraçado. Ele usou meu medo de proteger meus filhos contra mim. Fez eu duvidar do único homem bom que apareceu na minha vida depois do Vicente. Pois é, e agora você precisa consertar isso antes que seja tarde demais. A senhora sabe onde o Pedro está? Está na fazenda do seu Joaquim, a 2 léguas daqui. Está trabalhando lá em troca de comida e um lugar para dormir. Mas, menina, Dona Benedita pegou na mão de Lúcia com força. Ele está sofrendo feito cachorro abandonado. O seu Joaquim me disse que o rapaz trabalha que nem um condenado de dia para se cansar. Mas de noite ouve ele chorando no quarto. Está com o coração despedaçado. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Lúcia. O que eu fiz, Dona Benedita? Como eu pude duvidar dele? Você estava com medo, filha? Medo é uma coisa poderosa, faz a gente tomar decisões que não tomaria em outras circunstâncias. Mas o que importa agora não é o erro que você cometeu, é o que vai fazer para consertar. Lúcia se levantou de um pulo. Preciso ir até lá agora. Preciso pedir perdão, explicar tudo. E vai. Mas antes precisa ouvir o resto. Dona Benedita também se levantou. Descobri mais sobre o Pedro. Conversei com pessoas que trabalharam com ele nas fazendas por onde passou. Todos disseram a mesma coisa, que ele é trabalhador, honesto, respeitador, nunca se meteu em confusão. E sobre a falecida esposa dele, a Helena, confirmei a história. Ela realmente morreu no parto há 3 anos, e o bebê também. Foi uma tragédia que quase destruiu ele. Por que a senhora investigou tudo isso? A velha parteira sorriu. Porque tenho um tino para pessoas, menina. E quando vi aquele rapaz com você e as crianças, vi um homem bom que merecia uma chance. Então fui atrás de provas para você não ter mais nenhuma dúvida. Lúcia abraçou a senhora com força. Obrigada, muito obrigada. Vai buscar seu homem, menina. E dessa vez não deixa ninguém colocar dúvida no seu coração sobre ele. Lúcia não perdeu tempo. Arrumou as crianças rapidamente, colocou Sofia no colo, pegou Antônio e Lucas pelas mãos e saiu caminhando na direção da fazenda do seu Joaquim. Eram 2 léguas, quase 10 quilômetros, mas ela andaria o dobro se fosse preciso. As crianças reclamaram um pouco no começo, mas quando Lúcia explicou que iam buscar o tio Pedro, Antônio animou e começou a puxar o irmão mais novo, apressando o passo. Vamos, Lucas, vamos buscar nosso pai. O sol estava alto e quente quando chegaram à propriedade do seu Joaquim. Lúcia estava suada, cansada, com os pés doendo, mas determinada. Viu Pedro no pasto, consertando uma cerca de costas para a estrada. Mesmo de longe, percebeu que ele tinha emagrecido, que os ombros estavam curvados de uma forma que não estavam antes. Pedro! Gritou ela. Ele se virou devagar, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Quando a viu ali parada com as 3 crianças, o rosto dele passou por uma série de emoções: surpresa, esperança, dor, confusão. Lúcia largou a mão de Lucas e começou a correr em direção a ele, com Sofia pulando no colo. Pedro largou as ferramentas e começou a andar em direção a ela, depois acelerou o passo, esquecendo-se da perna que ainda doía um pouco. Eles se encontraram no meio do caminho. Lúcia estava sem fôlego, chorando, as palavras saindo atropeladas. Desculpa, Pedro, me desculpa. Eu fui uma tola, uma idiota. Os documentos eram falsos, tudo era mentira do Rodrigo. Dona Benedita descobriu tudo. Você tinha razão. Ele só queria me separar de você para eu vender a fazenda. Eu devia ter confiado em você, devia ter acreditado, mas tive medo e... Pedro colocou o dedo nos lábios dela, interrompendo a torrente de palavras. Você está aqui agora. É isso que importa. Você me perdoa? Perguntou ela, os olhos implorando. Por ter duvidado, por ter mandado você embora? Pedro olhou para ela por um longo momento. Lúcia, você estava com medo de proteger seus filhos.
Eu não posso te culpar por isso. Qualquer mãe faria o mesmo. Mas eu devia ter confiado em você. E agora confia? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Confio com toda a minha alma, com todo o meu coração. Confio em você mais do que confio em mim mesma. Pedro sorriu, aquele sorriso meio torto que ela amava. Então está tudo perdoado, porque amor sem confiança não serve para nada, mas confiança reconquistada é mais forte que nunca. Antônio, que tinha chegado correndo atrás da mãe, pulou nos braços de Pedro. Tio Pedro, você vai voltar para casa com a gente? Pedro olhou para Lúcia, a pergunta nos olhos. Ela assentiu com a cabeça, sorrindo através das lágrimas. Sim, vai voltar. Para sempre dessa vez. Para sempre, confirmou Pedro, abraçando o menino forte. Então abriu um braço e puxou Lúcia também para o abraço, com Sofia espremida entre os dois. Lucas veio correndo e se agarrou nas pernas de Pedro, completando o círculo. Ali parados, no meio daquele pasto, abraçados, uma família que tinha se perdido e se reencontrado, não havia nada que pudesse separá-los novamente. E dessa vez, eles iam garantir que ficassem juntos para sempre, de forma oficial e abençoada. O casamento aconteceu 2 semanas depois, conforme o planejado originalmente. A igreja da vila estava cheia de vizinhos curiosos e amigos verdadeiros que tinham acompanhado a história de Lúcia e queriam ver seu final feliz. Dona Benedita estava na primeira fila, sorrindo satisfeita, como quem sabia que tinha ajudado o destino a se realizar. Rodrigo não apareceu, claro. Na verdade, depois que Dona Benedita espalhou a verdade sobre as falsificações, ele sumiu da região. Diziam que tinha fugido para outro estado para escapar dos credores e da vergonha. Ninguém sentiu falta dele. Lúcia usava um vestido simples, mas bonito, branco com flores bordadas, que Dona Benedita tinha ajudado a costurar. Pedro estava num terno emprestado que ficava um pouco largo nos ombros, mas ele estava tão feliz que nem ligava. As 3 crianças participaram da cerimônia. Antônio carregando as alianças numa almofadinha pequena, Lucas espalhando pétalas pelo corredor e Sofia nos braços de Dona Benedita, babando no vestidinho de renda. O padre era um homem jovem e simpático, que tinha ouvido a história toda e ficado tocado. Durante a cerimônia, ele falou sobre segundas chances, sobre como o amor pode nascer das situações mais improváveis, sobre como a bondade sempre é recompensada no final. Pedro, disse o padre quando chegou a hora dos votos, você promete amar e proteger Lúcia, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Prometo, disse Pedro com voz firme, olhando nos olhos de Lúcia, como se só existissem os dois no mundo. E prometo também ser pai para Antônio, Lucas e Sofia. Amar eles como se tivessem nascido de mim, dar a eles tudo que um pai deve dar. Lúcia estava chorando de emoção. Quando chegou sua vez, ela prometeu, eu prometo te amar, Pedro. Prometo confiar em você sempre, não deixar que dúvidas ou medos abalem o que construímos juntos. E prometo que nossas crianças vão crescer, sabendo que foram amadas por 2 pais que se escolheram todos os dias. Quando o padre os declarou marido e mulher, a igreja inteira explodiu em aplausos. Pedro puxou Lúcia para um beijo, o primeiro beijo deles, suave e cheio de promessas. As crianças correram e se agarraram nas pernas dos dois, querendo fazer parte do momento. Mas o melhor ainda estava por vir. Depois da cerimônia religiosa, houve outro momento importante. O padre tinha trazido papéis especiais de adoção que Pedro havia providenciado. Ali, na frente de todos, ele assinou os documentos que o tornavam pai legal das 3 crianças. Antônio Santos, Lucas Santos, Sofia Santos, leu o padre em voz alta. Filhos legítimos de Pedro Santos e Lúcia Santos. Antônio, que agora entendia melhor o que estava acontecendo, perguntou, agora você é meu pai de verdade? Para sempre? Pedro se ajoelhou na frente dele, segurando os ombrinhos pequenos do menino.
Sou seu pai de verdade, Antônio. Agora e para sempre. Ninguém nunca vai poder mudar isso. A festa depois foi simples, mas alegre. Comida feita pelas vizinhas, música tocada pelo seu Joaquim na sanfona, crianças correndo pelo quintal. Lúcia e Pedro dançaram sob as estrelas, rindo, felizes, cercados por pessoas que os amavam e desejavam bem. Quando finalmente ficaram sozinhos na varanda, já tarde da noite, com as crianças dormindo dentro de casa, os dois se permitiram respirar fundo e absorver tudo o que tinha acontecido. Conseguimos, disse Lúcia, encostando a cabeça no ombro do marido. Conseguimos, concordou Pedro, beijando o topo da cabeça dela. Apesar de todos os obstáculos. Você acha que vai ser feliz aqui, nesta fazenda pequena, com essa vida simples? Pedro riu baixinho. Lúcia, eu tenho você, tenho 3 filhos maravilhosos, tenho um lar de verdade. Sou o homem mais rico do mundo, mesmo sem dinheiro no bolso. Os anos que se seguiram provaram que ele tinha razão. A fazenda prosperou sob o trabalho conjunto dos dois. Pedro usou o dinheiro que tinha guardado para pagar as dívidas mais urgentes e investir em melhorias. Consertou o que estava quebrado, expandiu o que dava certo, ensinou Lúcia técnicas novas que tinha aprendido em outras propriedades. As crianças cresceram felizes e saudáveis. Antônio se tornou um menino responsável que adorava ajudar o pai com os animais. Lucas desenvolveu um talento especial para trabalhar com madeira, sempre fazendo brinquedos e ferramentas. Sofia cresceu esperta e falante, a alegria da casa. E 4 anos depois daquele casamento, numa tarde ensolarada, Lúcia estava sentada na varanda, observando sua família. Antônio, agora com 8 anos, ensinava Lucas a laçar usando um tonel velho como alvo. Sofia, com 4 anos, brincava de boneca na sombra. E nos braços de Lúcia estava o pequeno Vicente, com 1 ano e meio, filho dela com Pedro, batizado em homenagem ao pai de seus irmãos mais velhos. Pedro se aproximou pela lateral da casa, vindo do pasto, suado e cansado, mas sorrindo. Sentou-se ao lado da esposa, puxou-a para mais perto e observou as crianças brincando. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Lúcia, a pergunta que tinha virado brincadeira entre eles. Me arrependo de não ter tropeçado do cavalo mais perto da sua fazenda, brincou Pedro. Teria economizado uns metros de caminhada. Lúcia riu, aquele riso gostoso que tinha se tornado trilha sonora da casa. E eu me arrependo de ter demorado para confiar no que meu coração já sabia desde o começo, que você era o homem que eu estava destinada a encontrar, que salvar sua vida naquela tarde foi também salvar a minha. Pedro beijou a testa dela com ternura. 2 pessoas machucadas que se curaram juntas. Uma família construída sobre escolha e amor verdadeiro. O melhor tipo de família que existe. Eles ficaram ali sentados, observando o sol se pôr sobre a fazenda que agora era próspera e cheia de vida. As galinhas ciscavam tranquilas no quintal. A vaca pastava feliz no pasto verde. A horta crescia viçosa com vegetais de todos os tipos. E dentro da casa, sobre a mesa da cozinha, esperavam um jantar farto que iam compartilhar juntos, como faziam todas as noites. Era uma vida simples, sem luxos ou riquezas materiais. Mas era uma vida cheia do que realmente importava. Amor, união, trabalho honesto e a certeza de que pertenciam uns aos outros. Lúcia tinha aprendido que, às vezes, as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos, disfarçadas de desafios que testam nossa coragem e nossa fé. E Pedro tinha aprendido que um coração partido pode se curar quando encontra o lugar certo para chamar de lar. Juntos, eles provaram que um único ato de bondade pode mudar destinos inteiros. Que confiar nas pessoas certas vale qualquer risco. E que o amor verdadeiro, construído sobre bases sólidas de respeito e companheirismo, consegue superar qualquer obstáculo.
Quando as estrelas começaram a aparecer no céu, Pedro pegou o pequeno Vicente dos braços de Lúcia e chamou as outras crianças. Vamos, pessoal, hora do jantar. Todos entraram juntos na casa iluminada, uma família unida, feliz, completa. E se alguém passasse por ali naquele momento e olhasse pela janela, veria a cena mais linda do mundo. Uma mesa cheia de comida, rostos sorridentes, mãos dadas para a oração e o tipo de amor que não precisa de palavras para ser sentido. Era o tipo de final feliz que só existe nas melhores histórias. Ou melhor, era o tipo de começo feliz, porque para eles o melhor ainda estava por vir. E assim, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre coragem, amor e segundas chances. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E me conta aqui nos comentários, qual foi o momento que mais tocou seu coração nessa história? Qual lição você leva para a sua vida? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias impactam vocês. Obrigado por estar aqui e fazer parte dessa família que cresce cada dia mais. Você é muito importante para esse canal. Até nosso próximo encontro.